Glória a Jesus! Sua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Oh, glória! Tua palavra escondi. Quem está precisando? As vestes no sangue lavei, das tuas asas bebi, pra ser um profeta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus talentos são pra te servir, meus preciosos são teus. Não tenho razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo. Assim como fogo refina ouro, vem tua obra em mim. Até que o mundo possa ver em meu rosto brilhar. Aplauda o Senhor, você que está recebendo. Queridos, com essa mesma reverência que tivemos, vamos ouvir agora a palavra de Deus com o pastor Tony. Glória a Jesus. Oh Deus. Obrigado, Jesus. Povo de Deus, boa tarde. Boa tarde. A paz seja convosco. Amém, Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Amém. Quero deixar uma palavra
para a nossa reflexão, livro de Atos. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Deus abençoe o pastor Daniel, todos os irmãos aí, pastores e amigos que estão tirando um período de oração aqui. Que Deus possa nos ouvir e nos responder. Pastor Valtenci, número 10, glória. Versículo de número 4. Amém? Amém, Jesus. Está escrito: e fixando os olhos no anjo, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope homens que e mandem chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Fixando os olhos nele, no anjo, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Capítulo 12 de Atos também, versículo de número 5 do capítulo 12, está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o último versículo, em Atos capítulo 16, versículo de número 25. Atos 16, versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, glória tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esses textos são textos do livro de Atos, escrito por Lucas, textos que falam da ação da igreja e da atividade da igreja depois da ascensão de Cristo aos céus. Acredito que a maioria aqui de nós sabe que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi uma obra suficiente. O que Cristo fez no Calvário foi perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos dar a oportunidade de viver uma vida junto de Deus novamente, a partir do seu sangue e do seu sacrifício. Porém, Jesus Cristo, além de ser o único e suficiente Salvador, e o fez isso no Calvário, ele é o mestre, o ensinador da igreja. Ele é aquele que instruiu o seu povo e deixou para o seu povo um legado, para que o povo lhe representasse até a sua vinda. E a única instituição que recebeu de Cristo essa autoridade
para representá-lo até que ele venha é a igreja. E Cristo deixou para nós como igreja alguns deveres, dentre eles o dever de orar. Lucas capítulo 18 vai dizer que a parábola do juiz iníquo e da viúva diz que Deus nos deixou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é um legado que Cristo deixou para a igreja e que a igreja deve dar continuidade. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida falando com Deus, buscando a Deus. Nós temos uma dificuldade em relação à oração, que é entender de fato o que é a oração e qual é o seu propósito. Muitas vezes nós desejamos orar pedindo a Deus uma resposta. Fomos ensinados assim e de fato esse é um lado da oração. Jesus Cristo disse isso: batei e a porta se abrirá, buscai e encontrareis, aquele que pedir será dado. Jesus disse isso, que pedides em oração, crendo, recebereis. A oração tem o lado da resposta de Deus, o lado em que a gente busca para que Ele atenda o nosso pedido. Todavia existe um outro lado da oração, que é o lado da vontade de Deus, o lado de buscar a Deus para que Ele nos direcione segundo a sua vontade. Jesus ensinou isso. Essa foi a oração que Ele ensinou os discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então orar não é só pedir para que Deus faça o que queremos. Orar é pedir para que Deus faça a sua vontade. E nem sempre a sua vontade vai de encontro ao que nós queremos, mas sempre Cristo será glorificado da maneira que Ele nos responder. Independente se é da forma que eu quero ou não, toda resposta de Deus vai glorificar o seu próprio nome. Então todas as vezes que eu oro, eu preciso entender que Deus pode sim responder o que eu pedi a Ele, mas que acima do que eu peço está a vontade dEle para a minha vida. E eu preciso também entender que a oração move o trono, mas não me faz assentar no trono. A oração move o trono. É pela oração que a gente chega diante de Deus, mas a oração não me faz dono do trono. Tem pessoas que oram e acham que Ele é o próprio Deus, e acham que Deus tem que servi-lo, que Deus tem que respondê-lo, como se a oração lhe entregasse o trono. Não, a oração te leva até o trono, mas não te faz assentar nele. Não existe oração tão forte que tire Deus do trono e te faça assentar lá. Forte não é quem ora, forte é quem responde à oração daqueles que oram. Então eu preciso entender que a oração me leva ao trono, mas não me entrega ao trono. É por isso que tem coisas que eu vou orar e vai acontecer, e tem coisas que eu vou orar e não vai acontecer, para que Deus mostre para nós que quem está no trono é Ele, quem tem a última palavra é Ele, quem decide se vai acontecer ou não é Ele. Nós temos exemplos claros na Bíblia, como por exemplo o próprio Jó. Se você ler o capítulo de número 1 do livro de Jó, você encontra Jó orando pelos 10 filhos, e o texto diz que ele orou pelos 10 e os 10 morreram. Mesmo toda madrugada ele orando, mesmo toda madrugada ele clamando pelos 10 filhos, os 10 filhos morreram. Só que quando você lê o último capítulo de Jó, o texto diz que Deus se apresenta aos seus amigos e diz a eles: vá até o meu servo Jó e mande ele orar por vocês, para que eu não mate vocês. E Jó vai orar pelos amigos e Deus não vai matá-los. É interessante perceber que no capítulo 1 ele ora
e os filhos morrem. No último capítulo, ele ora e os amigos não morrem. Isso cria para nós um princípio. Tem coisa que eu vou orar e vai morrer. Tem coisa que só não vai morrer porque eu fui orar. Como eu nunca sei a diferença entre uma e outra, eu continuo orando. Porque se Deus não quiser fazer do jeito que eu pedi, eu não terei o peso na consciência que foi por falta de oração. Você lembra tanto quanto eu que quando Deus falou com Davi acerca do seu filho e disse que o seu filho, fruto do seu adultério com Betseba, teria uma enfermidade e morreria, Davi foi para 7 dias de jejum, 7 dias com cara no chão, 7 dias em oração, e no 7º dia ele ouve um burburinho de que Deus havia levado a criança. O texto diz que ele se levanta, unge e vai para o templo adorar. E por que ele faz isso? Porque era exatamente o que ele faria se Deus tivesse respondido positivamente. Davi mostrou para nós: eu vou orar, mas e se ele não me responder? Continua sendo Deus. Eu vou orar, e se a pessoa não sair do hospital? Ele continua sendo Deus. Vou orar, e se a vitória não vier? Ele continua sendo Deus. Porque forte não é quem ora, forte é quem responde a oração daquele que orou. Então eu preciso entender que em relação à oração, primeiro, eu vou orar, mas isso não significa que Deus vai fazer sempre o que eu quero. Acima do que eu peço, existe a vontade de Deus. Segundo, todas as vezes que eu oro, eu preciso entender que a oração me leva ao trono, mas não me entrega ao trono. Terceiro, eu preciso entender que tem coisas que eu vou orar e vai dar certo, e tem coisas que eu vou orar e não vai dar, e eu devo continuar orando, porque quem resolve como vai responder não é quem ora, mas quem ouve a nossa oração. Deus deixou esse legado para a igreja, e você vai ler o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que a igreja decidiu abraçar esse legado, e a Bíblia diz que eles perseveravam na oração. A palavra perseverar ali quer dizer permaneceram independente da situação, independente se estava bom ou ruim, eles não abriam mão da oração. Eles estavam dispostos a orar, a viver uma vida de oração, não só porque precisavam de alguma coisa, mas porque sabiam que a oração era o único meio de se comunicar com Deus. Você sabe tanto quanto eu, por exemplo, que Jesus era Deus. Sendo Deus, ele não precisava orar, mas passava a noite em oração. E por que ele fazia aquilo? Para incentivar os discípulos, para mostrar que o discípulo, que oração é mais do que pedir, é manter comunhão com o céu, é manter comunhão com aquele que tem todo o poder. Eu não oro porque Deus tem o que eu preciso, eu oro porque Ele é aquele que eu preciso. Eu não oro porque Ele tem alguma coisa para me dar, eu oro porque Ele é aquilo que eu preciso ter na minha vida. Se Ele for o meu pastor, aleluia, eu sei que de nada terei falta, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele estará comigo. Eu não oro porque Deus tem alguma coisa, eu oro porque Ele é o único bem que eu tenho, é o único a quem eu devo recorrer, é o único socorro no bem presente no momento da angústia. É para Ele que eu olho, não é para os montes. Quando eu preciso de socorro, é para Ele que eu olho, porque eu sei que é dele que vem o meu socorro. Eu busco a Deus porque Ele é o que eu preciso, e não porque Ele tem o que eu preciso. A igreja mantém essa vida de oração, e o texto vai dizer, todo o livro de Atos, que a igreja se mantém orando. Porém, o capítulo 10 que nós lemos, nós vamos encontrar um homem que não era cristão. O nome dele é Cornélio. Ele é um gentil, um romano. Ele está orando, e ele vai orar sempre o mesmo horário, mais ou menos a hora 9, às 3 horas da tarde. Ele é um prosélito,
Ele ora esse horário porque ele está de acordo com o horário do sacrifício dos judeus. Ele é alguém convertido ao judaísmo. Ele não conhece Jesus, mas conhece Deus através da lei de Moisés. E ele decide converter-se ao Deus de Moisés. E ele passa a orar a Deus todos os dias no mesmo horário. Aleluia. Todos os dias no mesmo horário ele está orando a Deus. E de repente, num daqueles dias que ele está orando, um anjo aparece, bem no momento da sua oração. E enquanto ele está orando, o anjo diz para ele: eu ouvi a tua oração, e as tuas esmolas estão diante de Deus, e eu tenho uma resposta para você. Só que essa resposta não está na minha boca, está na boca de um homem chamado Pedro. E ele manda com que homens vão até Pedro, ou até Jope, buscar a Pedro para lhe responder acerca daquela oração. E o texto diz que os homens vão lá atrás de Pedro, para que Pedro venha trazer a ele a resposta que Deus tinha para a vida dele. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, um homem que não conhece Jesus, mas que vive orando às 3 horas. Ele não conhece Jesus, mas tem uma vida de oração. Ele não é um cristão, mas tem uma vida de oração. E de tanto ele insistir no lugar e no horário da oração, ele é surpreendido pela presença de um anjo no momento daquela oração. Eu te aconselho a ter um lugar para orar e a ter um horário para você orar. Porque pode ser que você insista tanto em orar naquele lugar e orar naquele horário, que você corra o risco de encontrar com um anjo ali. Pode ser que você insista tanto naquele horário e tanto naquele lugar de oração, que Deus visite aquele lugar, aquele horário, para te trazer uma resposta. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que o anjo desce, conversa com ele, mas manda ele chamar a Pedro. Isso mostra a organização que o céu tem. Ele ora a Deus, o anjo vem. O anjo vem trazer resposta, mas anjo não prega. E a resposta que ele precisa está na pregação de Pedro. Anjo traz a resposta e diz: o que você precisa está com Pedro. Pedro vem e prega sobre Jesus. E pregando sobre Jesus, o Espírito Santo cai sobre ele. É interessante essa organização do céu. Ele ora a Deus, Deus envia um anjo, o anjo chama a igreja chama Jesus, e Jesus derrama o Espírito Santo sobre quem está ouvindo a palavra. Isso pode acontecer aqui essa tarde, porque nós estamos reunidos aqui, e enquanto nós estamos reunidos, a igreja já chamou por Cristo na oração. Eu creio que tem anjos aqui, e enquanto eu falo, o Espírito pode visitar a sua vida, porque ele não depende de mim e nem de ninguém para fazer o que ele quer fazer na sua vida. O texto diz então que Pedro é, no capítulo 10, uma resposta de oração para Cornélio. Pedro, no capítulo 10, é uma resposta de oração para Cornélio. Ele precisa de uma resposta, e essa resposta é Pedro. Ele ora a Deus, e a resposta que Deus dá a ele tem um nome. O nome da sua resposta é Pedro. Então Pedro, no capítulo 10, é resposta de oração. Mas quando a gente vai para o capítulo 12, aí as coisas se invertem. Agora Pedro está preso, logo depois de matarem a Tiago. Isso traz felicidades aos judeus, e decide Herodes matar Pedro no outro dia, para manter os judeus felizes pela perseguição contra a igreja. O texto vai dizer que Pedro é preso agora, e a igreja vai orar por Pedro. É interessante perceber que no capítulo 10, Pedro é resposta de oração de Cornélio, e no capítulo 12 ele é o motivo da oração da igreja. Eu preciso entender se eu quero ser motivo da oração de alguém, antes eu preciso ser resposta de oração para alguém. Quando ele se torna resposta de oração para Cornélio, ele se torna motivo da oração da igreja. Nós vivemos uma vida toda querendo que alguém ore por nós, que alguém lembre de nós na oração, e a resposta de Deus para nós é: você lembra de alguém? Visita alguém.
é boca de Deus para alguém, ajuda alguém, intercede por alguém, visita alguém, porque quando alguém é resposta de oração para outra alguém, esse alguém se torna motivo de oração da igreja. A igreja está ali, visita Pedro, visita Pedro, visita Pedro. E deixa eu com a sua permissão, com o pastor da igreja, deixa eu tirar aqui uma ideia que se tem sobre esse texto. Geralmente se usa esse texto para orar por quem está preso. Fulano está preso, vamos orar porque a Bíblia diz que Pedro estava preso e também oraram por ele. Não, Pedro não era um miliciano, não. Pedro não era um traficante. Pregador do amor. Pedro não era ladrão. Pedro estava ali inocente. É por isso que a igreja está orando, porque ele foi preso injustamente. Ô, glória. Deus não vai dar o vará a quem deve a justiça. É real. Deus não vai entrar na cadeia e cavar um túnel, o anjo cavar um túnel Meu Deus! e tirar o camarada que deve cumprir lá a sua pena. A gente precisa tomar cuidado com o versículo isolado, para não começar a pedir misericórdia para quem merece justiça. Eita, e quando eu digo justiça aqui, não é ira de Deus, mas que aprenda a pagar o erro que cometeu. Deus vai até a prisão para salvar um homem que foi preso inocentemente. Meu Deus. Deus vai até a prisão. Glória a Deus. Deus vai até a prisão para soltar um homem que foi preso injustamente. Eita. Ele não tem culpa no cartório. É real. Ele não é um traficante. Ele não é alguém que está envolvido com crime. Ele foi preso por pregar o evangelho. Aleluia. E aí ele tem a mão de Deus sobre ele. Eita. Agora, quem não foi preso injustamente, não tem que ser orado para ser solto. Você tem que fazer duas orações. Ou muda ele lá dentro para ele sair transformado, ou prepara e leva de uma vez para parar de dar dor de cabeça. Agora, só pode orar para ser solto quem foi preso injustamente. Meu Deus. Então Pedro é resposta de oração para Cornélio e se torna motivo de oração pela igreja. E aí ele vai receber a oração da igreja e vai receber a resposta também no livramento da parte de Deus. Jesus. E logo depois o texto acaba se encaixando novamente com Atos 16. Então você percebe que Atos 10 se encaixa com Atos 12. Em Atos 10 Pedro é resposta, em Atos 12 Pedro é motivo. E aí Atos 12 se encaixa com Atos 16. Por quê? Porque em Atos 12 a igreja está orando para um Pedro que está dormindo. Meu Deus, aleluia. E em Atos 16, Paulo e Silas estão orando para um carcereiro que está dormindo. Eita. Não, Jesus. Então, enquanto eles dormem, a igreja ora. Enquanto eles estão dormindo, a igreja está orando. Só que Pedro está dormindo para ser morto no outro dia. Mas enquanto ele dorme, a igreja ora. Se a igreja dorme, Pedro é morto. Só que quem não pode dormir é quem ora. Então Pedro está dormindo e a igreja está orando. Aleluia. Está dormindo e a igreja está orando. Glória. O carcereiro está dormindo. Quando a prisão começa a tremer, ele pega a espada e quer se matar. Só que Paulo está acordado. Silas está acordado. Se Paulo e Silas não tivessem acordado, ele tinha se matado. Só que quem ora está acordado, e aí não há suicídio. Então você percebe que os dois textos se encaixam, porque Pedro está dormindo, a igreja está orando. Paulo está adorando, o carcereiro está dormindo. E no final, nem Pedro morre e nem o carcereiro se mata, porque é alguém que não está dormindo. Isso aqui é uma lição para nós. Qual é a lição? Quem não pode dormir na sua casa é você. Quem não pode dormir na sua família é você. Enquanto tem gente dormindo, você está aqui orando. Ele nem sabe, mas tinha uma cova aberta para ele amanhã, mas só por você estar orando esta parte, Deus já está fechando. Tem gente que não morreu porque você está orando. Tem gente que não se arrebentou porque você está orando. Do teu jeito, da tua maneira, mas você está orando. Quem não pode dormir é quem ora. Quem não pode dormir é quem clama. Enquanto a gente está clamando,
trazendo livramento aos descendentes. Aleluia! É verdade, Jesus! É real a tua palavra, mestre. Deus, meu Senhor, é real, Jesus. Aleluia! Nós Glória a Deus. precisamos entender que esses momentos de oração são momentos muito espirituais, em que Deus pode fazer coisas aqui que, humanamente falando, nós nunca conseguiríamos. Meu Deus. Tem situações que nós só resolveremos através da oração. Tem coisas que não aconteceram porque você orou. Tem coisas que não chegaram a ser executadas porque você orou. Quem estava dormindo nem está entendendo como é que ele passou por soldados e ninguém viu. Como é que ele passou pelas portas e ninguém viu. Ele até achava que aquilo era um sonho. Mas quem está em oração sabe, o anjo foi lá. O anjo foi lá. E eu não tenho dúvida de que enquanto nós estamos orando aqui, tem anjo indo através da nossa oração em lugar que a gente não pode entrar, em lugar que a gente não pode pisar, em lugares que a gente não pode ir. Aonde você não vai, a oração vai. O que você não faz, a oração faz. Aonde o teu braço não vai, a oração vai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mano, Ana viveu em depressão por muito tempo, porque ela tinha um problema, e você sabe, ela não podia engravidar. O problema de Ana não era Penina, o problema de Ana era não poder engravidar. E aquele problema ninguém podia resolver. É real. E ela sabia que por causa daquele problema dela, é que Penina a irritava. O texto diz que ela ia para o culto, ela ia para o templo, mas sempre voltava triste. Não participava do culto, chorava, não comia, até que um dia ela decidiu ir para o culto orar. Meu Deus. Glória a Deus. O dia que ela foi para o culto e foi para o altar da oração, o texto diz que ela saiu diferente. O semblante já não era o mesmo. E aí tem uma observação importante. Ela sempre teve relações com o marido, porque era a única maneira de saber se era estéril ou não. Ela sempre teve e nunca gerou filho. Ele deitou com Penina, gerou. Logo o problema é quem? Ana. Ela tem o problema. Ela sempre teve relações com o marido, mas nunca concebeu. Naquele dia ela orou, voltou para casa e tornou a ter relação com o marido. Só que agora ela engravidou. Isso indica que Samuel nunca foi um filho da cama, porque para a cama ela sempre foi. Samuel foi gerado no altar, porque no dia que ela foi para o altar, resolveu-se o problema que ela tinha na cama. Tem situações dentro da nossa casa que só vai ser resolvido quando a nossa cara estiver no altar da oração, que a gente só vai entender quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar. Preste atenção no que eu vou dizer. É importante ouvir a oração desses homens de Deus, muito importante. É importante ter intercessores, muito importantes. Mas a gente precisa entender que a gente é que está no problema. Ninguém vai saber orar tão bem quanto você. Ô, glória. Eu posso interceder, mas quem está sentindo a dor é você. Então você vai saber detalhar, porque você está dentro do problema. Enquanto Ana esperava de Eucana, ela não via resultado. E ele dizia: estou fazendo o máximo por você. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Te dou porção dobrada. Estava fazendo o máximo, mas ele não sentia a dor dela. Não adiantava ele ser um bom marido, não adiantava ele ser um adorador, não adiantava ele ser alguém que dava de bom, do melhor para ela. Ele não conseguia compreender a dor dela. Então ele entendeu: se ele fizer por mim, ele nunca vai entender o que realmente eu estou sentindo. Quando ela foi lá e declarou o que estava sentindo, eu disse: agora eu estou entendendo. Vou resolver esse problema, vou tratar aí e vou agir. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu preciso, nós precisamos voltar a orar. Irmão, eu tenho dito algumas vezes e repito aqui: a oração é algo tão importante, Aleluia. que quando
Deus criou, ou quando Deus colocou no coração de Davi construir o templo e passou para Salomão, e Salomão construiu o templo, quando ele disse: essa casa é tua, Deus diz: a casa é minha? Então eu vou dar o nome. Glória a Deus. E Deus não disse: a minha casa será a casa da palavra. É verdade. A gente desvaloriza tanto a oração, que tem um amigo que conta que o pastor dele estava orando, aí chegou uma irmã, uma senhora, para falar com ele no portão da igreja. E aí ela perguntou para o obreiro assim: pastor, está ocupado? Ela disse: não, ele só está orando. A gente desvaloriza tanto a oração que qualquer coisa desliga a gente. A gente desvaloriza tanto a oração que a gente esquece que o nome da casa de Deus não é casa da palavra, não é casa do louvor, é casa de oração. Então quem vem para um trabalho de oração e não ora é louco. Quem entra em um lugar de oração e não ora não sabe o sentido daquele lugar. A gente até ouve as pessoas dizerem, e eu entendo e respeito, porque eu entendo que a pessoa quer mostrar para as outras o quão importante é a palavra. Mas você já foi em lugares que as pessoas dizem assim: se você já bebeu água, não beba mais. Se você já for ao banheiro, não faça mais. Se você precisa fazer qualquer coisa lá fora, faça agora, porque daqui a pouco entraremos na parte mais importante do culto, que é a parte da palavra. Aí isso entrou tanto na mente das pessoas que elas chegam na hora da palavra. Meu Deus, olha aí. Porque o que acontece antes não importa. Meu Deus. Não tem importância. Meu Deus. As pessoas vão banalizando o período que deveria ser o período de estarmos ligados com Deus, o período de estarmos envolvidos com Deus, o período de estarmos totalmente envolvidos com a presença de Deus. E se de fato a palavra é a hora mais importante do culto, então nós não podemos negligenciar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui: a minha casa será chamada casa de oração. É a palavra que diz isso. Então vá orar, irmão. A Bíblia não manda a gente ter um momento de oração. A Bíblia manda a gente ter uma constante oração, uma vida de oração. A Bíblia diz que eu devo, se estiver jejuando muito, devo parar. Se aquele jejum não atrai os pobres, não ajuda os necessitados, eu devo parar com esse jejum. A Bíblia chega a dizer que vai haver tempo que vão ter sede da palavra e não vão encontrar. Mas quando a Bíblia fala sobre oração, ela diz: orai sem cessar. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Orai sempre, em todo lugar, se possível levantar as mãos em todo lugar. A Bíblia não diz que eu tenho que ajoelhar para orar. A Bíblia não diz que eu tenho que ficar de pé para orar. A Bíblia não diz que não, ela diz que eu tenho que orar em pé, deitado, sentado, orando, indo dormir, levantando. Eu posso estar indo trabalhar e orando. Eu posso estar lavando louça e orando. Eu posso estar caminhando para um compromisso e estar em oração. Eu preciso entender que oração é mais do que joelho no chão, é coração ligado no trono, é mente ligado em Deus, e a certeza de que através da oração Ele pode fazer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Foi depois de um período de oração, que o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem sabe depois desse período de oração nós não teremos surpresa de um caminhão de salvação na nossa casa. Quem sabe por causa desses períodos de oração, esses períodos de oração semanais que estão sendo feitas aqui, não foi uma porta de salvação que Deus abriu para a tua casa, que Deus abriu para a tua família. Tem pessoas que não entendem nada, mas enquanto estamos orando, tem gente que ia se matar e está largando agora o veneno, largando a gilete, largando o revólver, porque a igreja está acordada, a igreja está orando, tem cova sendo fechada, tem trabalho sendo desfeito, a igreja ainda ora. E eu nunca vi joelho perder para tabaque, eu nunca vi joelho perder para inveja, eu nunca vi joelho perder
essas coisas não farão entre nós esta tarde. Enquanto a igreja liga com Deus, tem livramento liberado, tem salvação sendo planejada. Eu não sei o caminho que Deus vai tomar. Glória! Aleluia! Lavandaia, rabai. Oh, glória! Lavandaia, rabandaia. Aleluia! Lavandaia, rabandaia. Glória a Eu sinto Jesus aqui. Levante a sua mão um momento só, irmão. E enquanto você levanta a mão, o Espírito me autoriza a dizer: tem porta abrindo para a igreja que ora, tem anjo dando livramento à igreja que ora, tem algo do céu se movendo para a igreja que ora. Aleluia! Eu creio assim, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu lá pra ele gravar daqui. Aleluia! Manda pra ele. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu entrei, eu vou concluir agora. Aleluia! Deus, que Mas quando eu maravilha. entrei aqui, eu lembrei do lugar que eu me converti. Aleluia! Assim, uma varanda mais apertada, uma telha mais baixa de zinco. Lá na rua 41, Nossa Senhora das Graças, vulgo Carolina, na zona sul da Carolina. E via Deus fazendo coisas extraordinárias. Não, não se tinha um microfone bom. Você dava glória no microfone e saía aleluia na caixa. Só tinha um pandeiro, porque não falta pandeiro, na Assembleia não falta nunca. Só tinha um pandeiro, o povo cantando glória a Deus e aleluia. As irmãs falavam Jesus e Deus, mas tinha aquela mesinha ali, ó. O povo chegava com a foto, com a chave, com identidade, com o exame médico. E tinha uma coisa que me chamava a atenção. E isso aí muitos de nós aqui presenciamos, quem não presenciou já ouviu falar. Geralmente os ciclos de oração, que muita gente agora negligencia, de 3 às 5, quando acabava às 5. E às vezes ia embora de 5 adentro. E aí aquela mesa ali, e entrava alguém com um exame na mão que tinha acabado de vir do hospital. Exame da mama, câncer. Ia lá, estava lá, entregava lá e orava.